Em nosso canal nós já vimos que diferentes grupos judaicos tratam de forma específica a questão da conversão do gentio à fé judaica. E a não ser que você esteja em busca de aprovação desse ou daquele grupo muito específico, o que vale na verdade é a aceitação por parte do Criador, a parte de Deus, né? Como Deus vê a sua conversão. É claro que isso traz muitas responsabilidades, né? A gente não buscar a conversão segundo aos olhos dos homens, mas segundo aos olhos do Criador. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, abordando um pouco mais aí da conversão no aspecto do amor ao próximo. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed de Curitiba, no Paraná. Hoje eu quero continuar falando com vocês sobre a conversão, sobre o processo de conversão à fé judaica. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo tem alguma relevância para você. Ou você está buscando a conversão à fé judaica, ou você está querendo saber mais como os judeus lidam com esse assunto. Então te recomendo assistir aos vídeos anteriores em que a gente fala desde o patriarca Abraão até as diferentes formas de pensar nos diferentes grupos judaicos, desde os grupos do judaísmo ortodoxos, como os grupos do judaísmo reformista, judaísmo liberal, judaísmo messiânico, o que cada grupo pensa. E a gente vai tentar abrir um pouco mais o pensamento para que você possa de fato chegar à conversão, se é isso que você busca, dentro do grupo que está mais acessível a você, que te entende da melhor forma possível. Bom, Rabino Mark Engel, ele um rabino ortodoxo de Nova York, como eu já falei, se você quiser saber mais sobre ele, assista ao vídeo 3 dessa série. Ele fala aqui, na página 31 do livro, é dever de todo judeu ser sensível às necessidades daqueles que escolhem o judaísmo. Vejam, é dever de todo judeu ser sensível às necessidades daqueles que escolhem o judaísmo. É dever. A gente tem que ser sensível às necessidades das pessoas. Quando a gente fala acerca dos grupos judaicos, uma coisa muito ruim é perceber que as pessoas elas vão se caminhando numa direção de se isolar num grupo. Esse grupo ele se fecha, então ele não permite que outras pessoas possam ter acesso. Mas, em se tratando de pensamento religioso, então vamos lá. Eu penso assim, o melhor caminho para a humanidade é cumprir a Torá. Daí, quando você quer cumprir a Torá, eu digo para você, não cumpre não, fica aí no seu lugar. Será que esse é de fato um pensamento coerente, lícito a alguém que se diz religioso? Segundo Mark Engel, não é. Porque a gente tem que estar atento às necessidades e se preocupar. É dever de todo judeu ser sensível às necessidades daqueles que escolhem o caminho do judaísmo. A fé judaica ela é algo grandioso, né? Nos aproxima do Criador, busca nos aproximar de Deus. E quando a gente fica indiferente aos anseios daqueles que estão à nossa volta, daqueles que buscam a conversão, a gente está indo contra a Torá. Porque na fé judaica, a cada dia, quando nós lemos a Torá, quando nós retiramos os rolos sagrados da arca, lemos a Torá e colocamos de volta, nós dizemos assim, ela é árvore da vida para os que nela se apegam e os que nela se apoiam são bem-aventurados, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Faze-nos voltar a ti e voltaremos, renova os nossos dias como nos tempos antigos. Como era nos tempos antigos? Bom, a gente pode ir no tempo de Jesus ou de Yeshua, há 2000 anos atrás, ou podemos ir no tempo de Moshe, há quase 4000 anos atrás, quando Moisés, ao dar a Torá aos filhos de Israel, já quando Israel saiu do Egito, saiu da escravidão no Egito, Deus determina ali na festa de Pêssar que quando o estrangeiro quisesse participar, ele teria a oportunidade de participar. Não é fechando as portas. Não é fechando as portas ao estrangeiro, porque o estrangeiro vai nos levar por um caminho perigoso. Não, se o estrangeiro está buscando conversão, é ele quem quer se aproximar de você, não tirar você da sua fé.
Então acho que a gente precisa entender um pouco mais aí, né? E além disso, isso é contra a Torá. Quando a gente se fecha e não dá a oportunidade das pessoas se converterem, isso é contra a Torá. Mas em que lugar? Bom, vamos ler um versículo da Bíblia, então, da Torá. Levítico capítulo 19, versículo 18, nos diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Em Vaikra, Levítico, Deus fala, tão certo como eu sou o Eterno, você deve amar o próximo, você deve amar as pessoas. E como eu posso dizer que eu amo o próximo se eu digo para ele, olha, isso aqui é muito bom, a Torá é muito boa, mas não é para você. Você não, você cumpre 7 mandamentos, aí tá tudo certo, é lindo e maravilhoso. Mas aquilo que é bom para mim, eu tenho que querer para o próximo também. Aí você pode dizer, não, mas o judaísmo não é proselitista. Não é proselitismo quando você quer, com amor, transmitir a palavra de Deus, aquilo que te faz bem às demais pessoas, né? Por outro lado, se você se fecha e não permite que outras pessoas tenham acesso, não dá para dizer que você tenha de fato amor ao próximo. E falar do amor ao próximo não se trata de um ensinamento de Jesus, um ensinamento cristão. Esse é um mandamento da Torá, como a gente já leu em Levítico capítulo 19. Mas o que Jesus falou, o que Yeshua teria dito então? Vamos ler um texto muito relevante aí, que está lá em Marcos no capítulo 12. A partir do versículo 28, nós temos assim: Chegando um dos escribas e tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus, o principal é, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6. O Shema, que desde sempre é tido como a principal mitzvah, o principal mandamento para o povo judeu. O segundo mandamento, Jesus segue falando, né? O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, está falando de Deus, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Amar ao próximo é superior a todos os holocaustos e sacrifícios. Quantas lições a gente pode aprender desse texto de Marcos capítulo 12, né? Vamos lá. Primeira lição. Quem perguntou a Yeshua sobre o principal mandamento era um escriba. Os escribas, eles eram conhecedores da lei. Ora, ele sabia qual era o maior mandamento. E por que ele perguntou então? Para testar. As pessoas, elas vão querer testar o seu conhecimento, se você está apto ou não para ensinar do judaísmo, tá? Então, o escriba veio testar a Yeshua e pergunta para ele qual é o principal mandamento. Ora, qualquer judeu praticante em qualquer dos segmentos judaicos deve saber que o principal mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Em qualquer segmento judaico, a crença de que Deus é um e que Ele é o único Deus é fundamental. Então, você vai ser testado, tá? Teste aquele que você imagina ter capacidade para ser o seu mestre, o seu instrutor. E Yeshua responde, então, segundo o ensinamento, Shema Israel. Se a pergunta era o principal mandamento, ela estava respondida. Mas Yeshua vai além. E ele fala assim, o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas por que ele falou do segundo? Se alguém te pergunta, qual é o número 1? Daí você fala o número 1 e o número 2. Né? Na verdade, quando Yeshua respondeu, ele não precisava falar do segundo, mas ele o fez. Sabe por quê? Porque isso atinge aos sabedores da lei. Embora nos dias de Yeshua, os escribas, os sabedores da lei, não tenham sido praticantes da Torá,
E até hoje, os conhecedores da lei, muitas vezes, eles conhecem, mas não colocam em prática. Quando eles negam a possibilidade da conversão, eles não estão demonstrando amor ao próximo. E amor ao próximo, como vimos, é o segundo maior mandamento, né? Terceira lição de hoje. O segundo maior mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso entender a Torá? Gente, como é que você pode entender a Torá, acreditar que ela é o caminho, a verdade, acreditar que a Torá nos conduz a Deus, nos aproxima de Deus, mas você rejeitar dar esse privilégio às pessoas sedentas da verdade? Não é possível isso. Não é permitido, não é lícito. Como diz Mark Engel, o rabino ortodoxo, ele fala que é dever de todo judeu estar atento às necessidades, aos anseios daqueles que buscam a conversão à fé judaica. A gente não pode fechar as portas, seja em qual segmento for, ortodoxo, liberal, reformista, messiânico, seja qual segmento for. É preciso abrir as portas para aqueles que buscam de fato uma conversão sincera. E o escriba diz para Yeshua na quarta lição: muito bem, mestre, com verdade disseste. Então o escriba reconhece que Yeshua estava falando uma coisa que era verdade, que Deus era verdadeiro e que é preciso demonstrar amor ao próximo. Agora vamos voltar ao livro de Mark Engel. Aqui na página 33 ele diz assim: é essencial estarmos dispostos a ajudar os candidatos que chegam a nós com verdade no coração, a trilhar o caminho que leva à conversão. No caso dele, conversão ortodoxa. Então, é essencial estarmos dispostos a ajudar os candidatos. Essencial, gente. Então, se você já é um convertido, se você já nasceu na fé judaica, se você já tem o conhecimento da Torá, permita que as pessoas possam buscar esse conhecimento. Não tenha um ar de arrogância, achando que só você sabe, ou que só você tem o direito de saber, mas tenha um olhar com humildade, com amor ao próximo, dando a ele sempre a oportunidade do conhecimento. Se a gente sabe que a Torá é a verdadeira, se a gente sabe que o caminho é o Deus de Israel, como então você, gentil, deve fazer para se converter? Isso está lá em Zacarias, no capítulo 8º. Embora seja uma profecia, isso vale para os dias de hoje também. Zacarias capítulo 8, versículo 22 e 23 nos diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e dirão: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que interessante. Iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Daí o judeu vira as costas e fala assim: a fé judaica não é para você. Siga 7 leis de Noah e está tudo certo, você estará no reino. Não é assim que funciona. A Bíblia não fala disso. A gente precisa estar atento. Mas eu creio em Jesus. Eu não creio naqueles que negam a Jesus, que Jesus é o Messias. Não creio naqueles que negam este ponto fundamental. Bom, por que então que os gentios devem buscar o Jesus judeu, então? Por que os gentios devem buscar o Messias judeu? Porque ele mesmo fala no Novo Testamento, lá em João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Qualquer pessoa que ler a Bíblia com o coração aberto vai entender que é preciso buscar a conversão à fé judaica. Jesus, se você acredita que ele era o Messias, ele era um judeu. Ele era um judeu praticante, cumpridor da Torá. Mesmo entre as comunidades judaicas nos dias dele, os fariseus, os saduceus e todos os outros segmentos, os essênios, existiam aqueles mais devotos, existiam os menos devotos, mas mesmo aqueles que exerciam o sacerdócio entenderam que Yeshua era conhecedor da Torá, que ele cumpria a Torá. Perguntavam para ele como ele sabe as letras, se ele não foi instruído numa escola rabínica, né? Mas
Como ele é tão sabedor? Como ele pode fazer tão grandes sinais? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, porque ele tinha conhecimento e porque ele tinha de fato amor para com o próximo, ensinando a Torá. E agora uma outra lição muito importante nesse vídeo. Adquira um mestre. Ninguém se converte sozinho. Ninguém entra na água, se auto-batiza, agora eu sou um servo de Deus. Isso não existe em nenhum lugar da Bíblia, tá? Isso é muito importante para você entender. Uma coisa muito importante. Todos nós precisamos de um orientador. Todos nós precisamos de um mestre. Alguém que seja capacitado para nos instruir, para ouvir, para identificar as nossas necessidades, para poder direcionar a pessoa. E quando eu falo direcionar, é de fato direcionar sem que haja ali um interesse pessoal. Olha, você só pode se converter na nossa sinagoga. As outras sinagogas não é conversão, a outra é tudo mentira. Então, aí é interesse pessoal. Quando a gente de fato ama o próximo e a gente quer ajudar o próximo, a gente deve direcioná-lo no caminho em que ele deve seguir. Tem um texto em Provérbios que fala: instrui a criança no caminho em que ele deve seguir, né? Instrui a criança. E aquele hulgueiro, aquele que quer se aproximar, o gentil que quer se aproximar, ele é como uma criança. Então instrua no caminho em que ela deve seguir. Algumas versões falam assim: instrui a criança no seu caminho. Então no caminho que é o caminho proposto para ela. Sim, você vai ser reconhecido judeu no meio ortodoxo, vai ser reconhecido judeu só no meio liberal, só no meio reformista, ou só no meio messiânico, mas o que você está buscando de fato é a conexão com Deus ou ser reconhecido? Bom, se eu busco ser reconhecido, eu vou buscar um reconhecimento dos homens, mas se eu busco a conversão servindo a Deus, a minha conversão tem que ir de acordo com o meu coração e de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que os homens pensam, mas de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Mas para isso, de novo repito, você precisa de um mestre. Existe um texto rabínico muito conhecido que está no Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. O Tratado de Pirkei Avot vem com ensinamentos morais para todos nós, né? E é muito relevante. Um rabino chamado Yehoshua ben Perachia dizia assim: arranje um mestre, adquire um amigo e julgue a todos com indulgência. Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 6. A conversão demanda de você um mestre. De novo, ninguém se converte sozinho. E é preciso ter humildade para entender isso, tá? Isso, de fato, é pegar na franja de um judeu e dizer: iremos convosco porque sabemos que Deus está convosco. Arranja um mestre. Não fique perambulando por aí, entre diferentes pensamentos. Eu não sei, eu acho que esse, eu vi aquele. Eu creio um pouquinho igual aos judeus, um pouquinho igual aos cristãos, um pouquinho igual aos budistas, um pouquinho igual aos nazarenos, um pouquinho igual... Você crê um pouquinho igual a cada um, na verdade você não crê em nada, né? Arranje um mestre no teu caminho, um mestre que vai te guiar. E isso é muito importante. Tenha a humildade de reconhecer que você precisa de um mestre. Um outro conselho, nesse mesmo versículo da Pirkei Avot, da Mishnah, nos diz assim, né? Adquire um amigo. O que significa isso? Além de arranjar um mestre, fazer desse mestre teu amigo. Conectar-se com ele. Estar conectado. Porque um mestre, ele pode te ensinar de uma forma distante, mas um amigo te ensina de uma forma preocupada com o teu bem constantemente. Arranje um mestre, faz dele teu amigo, procura andar próximo do mestre. Yeshua ensinava ali 5.000 pessoas na Galileia, mas no fim das contas ele tinha 12 que andavam com ele constantemente. Esses tinham nele um mestre de verdade. Por que a gente precisa de um bom mestre? Porque quando a gente arranja um bom mestre, a gente não fica inconstante nos pensamentos, a gente busca na nossa fonte, aquele mestre vai nos mostrar o caminho a seguir. Tem um versículo no Novo Testamento, lá em Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando você tem um mestre, conhecedor da Torá, que te instrui, que te guia com respeito, que te trata como um amigo, e você o tem como amigo, esse teu mestre não vai, de maneira astuta, te induzir ao erro, mas ele vai, de maneira sábia, te conduzir à verdade bíblica. Arranja um mestre, faz dele teu amigo, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Tá? E se você sabe para onde você está indo, deixe que um bom mestre te guie para você chegar mais fácil ao seu destino. Acho que hoje a gente já teve bastante aprendizado, né? É necessário ter um bom mestre, dar a oportunidade da conversão ao gentio é demonstrar amor ao próximo, e aquele que fecha as portas para o gentio não é cumpridor da Torá, porque ele não demonstra amor ao próximo, tá? Pense nisso, que Deus te deu discernimento sempre. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, compartilha com as pessoas nas redes sociais aí, para que mais pessoas possam encontrar um caminho para servir a Deus de acordo com a fé judaica, de acordo com a Torá. Quem sabe, se você depois de escolher um bom mestre, ele possa de fato te conduzir à Torá, e a Torá vai te conduzir ao Mashiach, tá bom? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te agracie, tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shalom, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.